Muito bem, meus caros, muito bem. É um prazer estar aqui com vocês. Vejam, essa semana passada, um amigo meu aqui no Instagram, o Gessé de Almeida Primo, né, que é um grande conhecedor de literatura, né, uma pessoa muito querida, o Gessé publicou uns trechos do Rei Lear, do Shakespeare, sabe? Uns trechos assim, uns diálogos divertidíssimos. E eu fiquei tão empolgado com aquela leitura, né? Uma tradução ótima do Jorge Vanderlei, se não me engano, que eu fiz uns comentários e a gente conversou rapidamente aqui pelas mensagens do Instagram. Bom, e conversando, ele me fez lembrar, né, da tradução do Otelo, feita pelo Honestaldo de Penaforte. Claro, elogiando essa tradução do Honestaldo. Acho que o Honestaldo traduziu Otelo e traduziu também Romeu e Julieta, né, se não me falha a memória. E quando ele falou o nome do Honestaldo, eu imediatamente fui transportado, né, para a minha juventude, quando eu li essa tradução do Otelo. E li numa situação muito especial, porque eu estava lá sozinho, né, numa pequena kitnet que eu alugava aqui em São Paulo, ali perto do Minhocão, né? Um lugar barulhento, um lugar já decadente, né? Mas era o que nós tínhamos condições de alugar, né? Minha família e eu. E eu estava ali porque eu estudava na PUC, aqui em São Paulo, e eu comprei por algum motivo, não me lembro onde, não me lembro porquê, comprei essa tradução do Honestaldo de Penaforte. Bom, e assim, quando o Gessé falou dessa tradução, né, eu não só fui transportado para aquele momento, né, da minha juventude, mas também para o que eu experimentei, ou pelo menos parte do que eu experimentei enquanto eu lia. Né, enquanto eu lia. Porque se vocês já leram o Otelo, né, quer dizer, o que vai acontecendo? A personalidade do Iago, né, que é o grande antagonista ali, ela vai se desenvolvendo aos poucos. Né? Quer dizer, e você vai, então, ficando impressionado, né? Quer dizer, porque ele é um antagonista perfeito, né? É uma figura realmente maléfica em todos os sentidos, né? E assim, mas quando Gessé falou daquilo, toda a emoção de ir gradativamente, né, despertando para aquela personalidade doentia do personagem do Shakespeare, né, toda aquela emoção renasceu em mim. Né? Uma coisa impressionante. Né? Aí então eu fiquei pensando nessa experiência e fiquei pensando então em como a leitura, né, pode marcar profundamente, né, a vida e de repente essa memória retorna, né, e recria dentro de você, né, essa experiência que você teve, né, passados aí 40 anos. Né? É incrível, né? Incrível, incrível. Mas eu fiquei pensando nisso e fiquei pensando numa outra coisa. Eu disse assim, quer dizer, por que não usar, né, lá o Instagram para então ler alguns trechos que me marcaram, né, por diferentes motivos, né, e sem nenhuma pretensão de ficar fazendo crítica literária, né, ou comentários aí de cunho aí didático, né? Não. Quer dizer, um momento em que a gente conversasse um pouco aqui, né, sobre o prazer da leitura. Tá? Quer dizer,
e assim, e procurasse se envolver nesse prazer, né? Quer dizer, mostrando como a leitura pode realmente despertar em nós uma série de diferentes emoções, né? Então, pensando nisso, eu disse assim, bom, sábado que eu estou com mais tempo, eu vou gravar alguma coisa, né? E fiquei pensando, quer dizer, que texto que eu escolheria, né? Que texto eu escolheria? Bom, vocês sabem que eu tenho grande carinho por este livrinho aqui, né? O Meditações do Quixote, né? Do Ortega y Gasset, né? E tem um trecho aqui neste livro que é assim, é uma descrição belíssima, belíssima, né? Vocês sabem que o Ortega não foi só um filósofo, né? Muito interessante, né? Que deixou assim sugestões incríveis, né? Em vários ramos do conhecimento, né? Mas ele também foi um estilista da língua espanhola, né? Quer dizer, o ideal seria que a gente lesse o texto aqui no original espanhol, né? Que tem uma musicalidade que é absolutamente incrível, né? Mas assim, ficar lendo aqui em espanhol, ou em inglês, ou em francês, né? Assim, acho que é uma coisa meio pedante, né? Tem lá um relativo pedantismo. Afinal de contas, quer dizer, isso vai diminuir significativamente aí o número de pessoas que vão entender o texto, né? Então, assim, nada de afetação de conhecimento de outras línguas, né? Nada disso, nada disso. Vamos ler aqui a tradução do Robson, do Ronald Robson, tá? Que foi publicada aqui pela Vide Editorial, uma tradução muito cuidadosa, muito boa, tá? Inclusive, se vocês tiverem essa edição, eu acho que vale a pena ler aqui a nota do tradutor que abre o volume, tá? Então, ele explica, quer dizer, quais foram os textos originais que ele consultou, que ele comparou, quer dizer, um trabalho de tradução muito sério, muito responsável. Explica também a questão das notas, né? E mostra, inclusive, ele tomou o cuidado de colocar aqui nas notas as variantes, né? Quer dizer, as modificações que foram feitas nas revisões em que o Ortega fez do livro, tá? Então, assim, trabalho muito sério do Ronald Robson. Bom, e vocês sabem, certamente vocês já devem ter lido o Meditações, e ele começa com esta parte chamada leitor, né? Leitor, reticências. E depois, então, ele vai para a meditação preliminar, tá? A meditação preliminar. Bom, e é esse início da meditação preliminar, né, que eu quero ler hoje para vocês, que é, assim, esse trecho é belíssimo, tá bom? Então, se vocês tiverem aí o livro, vocês podem até acompanhar a leitura comigo, tá bom? Então, o Ortega começa o trecho dizendo assim: o monastério de El Escorial se levanta sobre um outeiro. A encosta meridional desse outeiro desce recoberta por um pequeno bosque, composto ao mesmo tempo de carvalhos e de freixos. O local se chama La Herreria. O imenso volume arroxeado do edifício muda, segundo a estação, o seu caráter de acordo com esse manto de mata espessa que se estende a seus pés, o qual é acobreado no inverno, áureo no outono e verde escuro no verão. A primavera passa por aqui veloz, instantânea e excessiva, como uma imagem erótica para a alma acerada de um cenobita.
As árvores se cobrem rapidamente de copas opulentas de um verde claro e novo. O solo desaparece sob uma grama de esmeralda que, por sua vez, um dia se veste com o amarelo das margaridas, outro com o roxo das lavandas. Há lugares de excelente silêncio, o qual nunca é silêncio absoluto. Quando se calam por completo as coisas em torno, o vazio de rumor que deixam exige ser ocupado por algo. E então ouvimos o martelar de nosso coração, as chicotadas do sangue em nossas veias, a fervura do ar que invade nossos pulmões e que logo foge apressado. Tudo isso é inquietante, porque tem uma significação demasiado concreta. Cada batida de nosso coração parece que vai ser a última. A nova batida salvadora que chega parece sempre uma casualidade e não garante a subsequente. Por isso é preferível um silêncio, no qual soem sons puramente decorativos, de referências inconcretas. Assim é neste lugar. Há claras águas correntes que vão rumorejando longe e há, dentro do verde, avezinhas que cantam. Verdelhões, pintacilgos, papafigos e algum sublime rouxinol. Numa destas tardes da fugaz primavera, vieram ao meu encontro em La Herreria estes pensamentos. E assim começa este primeiro capítulo do Meditações do Quixote. Né? Então vejam, não é só a beleza do texto, não é aí a forma perfeita com que o Ortega compõe o cenário, mas é também isto, quer dizer, é impossível, depois de ler esta descrição e saber que as reflexões que vêm a seguir nasceram num lugar assim, é impossível que a gente não tenha vontade de continuar lendo o texto. Não é mesmo? Olha, eu recomendo que vocês leiam esse livro, que é um livro belíssimo, tá? É um livro belíssimo. Agora, este início da meditação preliminar, eu vou ser sincero com vocês. Olha, quando eu estou cansado, ou quando eu estou escrevendo algum texto e está difícil de achar uma solução, para uma construção de alguma frase, de algum período, eu muitas vezes abro o Ortega e leio um pouco, porque as soluções estilísticas que ele oferece são absolutamente incríveis. Tá certo? É isso, meus caros. Um bate-papo só para a gente começar o fim de semana aí com boa leitura. Um abração para vocês. Bom final de semana. Tudo de bom.